Esta é a terceira e última parte dessa série de videoaulas básicas sobre a linguagem de programação Prolog, só para você ter uma ideia de como que funciona essa linguagem de programação e que foi muito utilizada para a construção de sistemas especialistas aí da área de inteligência artificial. E nesse vídeo nós vamos trabalhar um pouquinho mais sobre as regras. Então, como é que funcionou nos exemplos anteriores? Nós fizemos aqui os fatos, definimos aqui os fatos, aqui como se fossem aqui as constantes, e toda vez que nós precisássemos descobrir quem que é avô, quem que é pai, quem que é irmão, nós precisávamos digitar um comando lá, um gerou, xy, uma série de comandos para ele dar o resultado direto lá na linha de código, naquela outra janela do Prolog. Então seria nessa janela aqui. Então eu preciso digitar esses vários códigos para trazer o resultado. Porém, não sei se você concorda, mas talvez aí se você precisa verificar quem que são os avós, talvez não esteja tão claro qual comando que você vai ter que fazer depois que passa em um determinado tempo. Talvez você não lembre como é que está a estrutura da base de conhecimento e você tem que ficar consultando a base toda vez. Então, para isso existem as regras. Então, nós podemos definir aqui algumas regras e quando eu chamo essas regras diretamente lá na outra janela. Então, não precisa ficar fazendo todos aqueles gerou, digitando todos aqueles gerou novamente. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, a primeira regra, vai ser uma regra aqui para descobrir quem é filho. Então, filho, a regra filho, ela pode ser talvez o contrário aqui da regra da regra do fato gerou que nós fizemos antes. Então, eu vou criar aqui um novo. Então, eu vou dizer o seguinte aqui, ó. O y é filho de x. Agora tem um comando diferente aqui, que é um dois pontos e aqui um sinal de menos. Esse dois pontos e um sinal de menos é como se fosse um C. Então, ele significa um C. Então, como é que eu faço para ler essa regra? O y é filho de x, C, o x gerou o y. Dá um ponto. Então, essa aqui que é a definição de regra. Note o seguinte, quando eu clico aqui no y, ele já sublinha aqui. Quando eu clico aqui no x, ele sublinha aqui também. Ou seja, isso quer dizer que trata-se da mesma variável. Então, é a mesma variável. Então, para fazer a leitura dessa regra, a maneira mais fácil que tem é a seguinte. O y é filho de x se o x gerou o y. Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos compilar e vamos fazer alguns testes lá na outra janela para ver como é que ele está, se ele está funcionando. Então é o contrário, na verdade essa regra aqui é o contrário do gerou. Então aqui na nossa estrutura aqui da árvore genealógica, eu quero saber se o Lucas é filho do Pedro. Então o que nós colocamos aqui, ó? Filho Lucas Pedro. Então, ponto, trouxe verdadeiro. Agora, se eu quiser colocar, vamos colocar aqui um outro aqui. O Lucas é filho da Júlia? Aí é falso. Então, é dessa forma que funciona. Então, no primeiro parâmetro, você coloca quem é o filho e no segundo parâmetro, você coloca o pai. Então, nesse caso aqui, o Lucas, o filho, Pedro, o pai. Por exemplo, se eu quiser saber quem são os filhos do Kleber, então vamos colocar aqui, ó, filho. Lembrando que no primeiro parâmetro é o filho, então aqui eu tenho que colocar a minha variável x e aqui eu vou colocar Kleber. Vamos ver aqui, vai trazer a Maria e a Bruna. Dessa forma, então fica bem mais fácil. Você define uma regra lá na tua base de conhecimento e não precisa ficar fazendo gerou, vírgula, mais um gerou, vírgula feminino, vírgula masculino. Então fica facilitado o entendimento.
Eu posso também fazer uma regra, aqui eu coloquei filho no genérico, sem considerar o gênero, mas eu posso colocar lá um filho e filha. Então, dessa maneira, ele vai trazer também conforme o gênero, masculino ou feminino. Vamos fazer agora aqui, na base de conhecimento, fazer uma regra para mãe. Então, eu vou colocar o seguinte, ó. X é mãe de Y, se o X gerou o Y e feminino X. Então, agora é parecido com aquilo que eu falei agora há pouco. Então, você coloca aqui, já une vários fatos aqui em uma mesma regra. Então, é bem parecido com o gerou, com a diferença de que eu tenho um feminino. Então, nota que se eu clicar aqui, ele sublinha que se trata da mesma variável. Então, esse x gerou um y, melhor, esse x é mãe de um y, seu x gerou um y e se esse mesmo x é feminino. Então, vamos só fazer um teste lá, compile. Voltando na janela de pesquisa. Então, se eu quiser saber a mãe, vamos pegar aqui a mãe da Júlia. Então, o que eu coloco aqui? Eu coloco mãe, lembrando que o primeiro parâmetro é a mãe. Então, vamos supor que se eu quero achar a mãe da Júlia, eu vou colocar x. E Júlia aqui. Então, ele trouxe aqui na variável x a Maria. Eu posso fazer também um seguinte teste. Por exemplo, aqui, eu posso ver se o Lucas tem mãe. Eu quero saber quem é a mãe do Lucas. Veja que ele deu falso, porque nessa base de dados eu só tenho cadastrado o pai. Então ele não vai trazer esses dados aqui. E para finalizar, nós vamos fazer aqui mais uma regra para trazer os avós. Então aqui na outra janela, então vamos chamar aqui de avós. Então vamos colocar o seguinte aqui, ó. X é avô de Z. Já vamos entender melhor isso aqui. Se o X gerou um Y, lógico que é a mesma da anterior. E esse mesmo Y gerou um Z. Então, por que eu coloco a variável Z aqui? Porque aqui, quando eu defino uma regra, eu estou dizendo o seguinte. O X é avô de Z. Então, aqui é o avô e aqui é o neto. Então, como que essa regra é verdade? X é avô de Z se o X gerou um Y e esse mesmo Y gerou o Z. Lembrando que o Y, o que tem na variável Y, é o pai. Seria o pai do Z. Então, eu desço dois níveis aqui nessa árvore. Então, a ideia é praticamente a mesma do que foi visto lá nos vídeos passados. A diferença é que eu coloco em formato de regras. Então, vamos lá, fazer um compile buffer. Vamos testar alguns exemplos aqui. Eu quero pegar, então, quem são os avós aqui da Júlia, que ele tem que retornar a Kelly e o Kleber. Então, avós, aqui eu vou colocar x, que o primeiro parâmetro é o avô, lembrando que faz diferença essa ordem. E a Júlia é o neto que eu quero descobrir. Então, ele vai trazer aqui Kelly e Kleber. Uma vantagem também, uma outra vantagem de utilizar regras é que ele não fica aparecendo aquelas variáveis intermediárias aqui. Por exemplo, a variável y, que nos outros exemplos ela sempre aparecia. Sempre aparecia como a Maria, no caso, né, que faz a ligação aqui, ela aparecia. Então, você usando regras é uma maneira de não aparecer aquelas variáveis. Então, ele vai aparecer só aquelas variáveis que você pede você coloca aqui como principal aqui na regra. As variáveis intermediárias, nesse caso o y, ele não vai aparecer. Aqui eu posso fazer o contrário.
Então eu quero saber quem são os netos da Kelly. Então eu posso colocar aqui, vai trazer a Júlia e o Pedro. Aí não traz aquelas variáveis que ficam repetindo. E com isso nós fechamos essa terceira parte dessas videoaulas básicas aqui de Prolog. E o objetivo é que você tenha tido aí uma visão geral sobre essa linguagem aí que foi muito utilizada aqui para trabalho aí com sistemas especialistas e geralmente essa linguagem é muito abordada aqui em livros iniciais sobre a área de inteligência artificial. Obrigado e até o próximo.